Fala, galera! Encerrar a transmissão, transmitir ao vivo. Agora, o que é que eu faço agora? Agora eu copio o StreamYard. Manda aí no teu zap. Isso, mas pode mandar, porque a gente precisa compartilhar, né, com o nosso pessoal. Então, aqui você mandou o aplicativo StreamYard. Eu vou copiar aqui da página. Aqui é da outra. Aqui você mandou o aplicativo StreamYard. A gente precisa, do link do Facebook. Mas você tem que desligar aí, tá perto. Deixa eu só testar aqui. Seu som tá bom. Perfeito. Manda aí o link do... Tá bom. Tá bom. Manda aí o link do Face. Então, fala, galera. Estamos hoje aqui, mais um dia, no Minha Faixa Turbinado, Minha Faixa Podcast Turbinado. E o objetivo da gente, né, com essa proposta, é fazer com que a galera a gente tenha uma visão, né, diferenciada sobre determinados temas aí, a gente bater um papo aí com a galera sobre temas diversos, entendeu? Então, estamos aí. Estamos aí para ter esse bate-papo aí a partir de hoje. E vamos começar, né? Vamos começar aí. A gente ter esse bate-papo com a galera. Né? Então, convido aí meu amigo Ramon Brito, camarada aí para a gente trocar essa ideia, né? Digitar com calma para que, já que a gente vai falar de leitura, né? Digitar tudo com calma para que a gente não possa ter erros de português, na tranquilidade, né? Porque Ramon já escreveu livro, né? Já também tem livro escrito aí. Então vamos corrigir tudo direitinho para ter certeza que não errou absolutamente nada. E aí colocar no ar tudo, né? Para que a gente possa ter um bom bate-papo, um bom assunto, fazer uma boa divulgação de conteúdo. E agora vamos fazer aí essa transmissão. Ramon Brito, tudo ok, meu querido? Tudo ok. Tudo ok, pronto, perfeito. Porque eu também até coloquei alguns pontos aqui. Então, chega à mesa aqui, meu caro, para a gente ter aquele bate-papo, ter aquela conversa, né? Então, controle remoto por cima da mesa, né? Aqui é desse jeito. É desse jeito, mas depois a gente conserta. Fita, é desse jeito. Podcast é assim mesmo, não tem essa não, né, Ramon? Isso. Fala, galera, estamos aqui mais uma vez. Hoje é sábado, sabemos que é o dia de vocês descontrair, relaxar com a família, mas quem já curtiu, curtiu. E agora é hora de conversar, bater um papo, conversas sempre são boas. Aí vem aqui uma bichinha dessa aqui para atrapalhar a vida do cara. Não, mesmo. Mas aí nós pega. Aí chega a intrusa, né? A intrusa. Luz acesa, né? Luz acesa, aí vem uma mosca, aí vem um inseto. E aqui é uma chácara, né, meu irmão? O ambiente é uma chácara, a gente não tem muito de reclamar, não, né? Pessoal, o tema agora é não leia livros, rasgue-os agora. Alguém pode fazer saber por que a gente está recomendando rasgar livro? Por que é importante rasgar seus livros e não ler mais? Vou dar alguns segundos aí para vocês compartilhar, marcar a gente, quem está junto aí com a gente, quem são a galera que estão. Não tem como deixar o notebook aqui para a gente estar vendo as perguntas, mas eu creio que dê para ver aqui, Cristiano. Dá para ver aí, você vai acompanhando aí. Compartilhar aqui. Compartilhar, pegar o link. E que é um tema assim, né, que até assusta, né, galera? O cara não leia livro, rasgue-os agora, né? Então isso aí causa até uma certa confusão na cabeça da galera. A galera, pô, que é isso, bicho? Fazer rasgar meu livro, pô, comprei tão caro. Pô, velho, o livro... Ontem estive no shopping, tem muito material bom, muito livro legal. Alguns a preços módicos, né, bem baratos. Outros não, outros já passam de 50, 70 reais. Vai dependendo também
da editora, né? Porque eu vejo ainda que no Brasil falta muito incentivo, sabe? A leitura, falta muito incentivo aos livros, né? Eu sei que pelo fato de que o pessoal ter passado para o formato digital, a galera, de certa forma, assim, teve um abandono dos livros, né? Você não vê mais estantes com livros nas casas. Você vê uma TV de 72 polegadas gigante tomando de conta do ambiente, né? Mas um estante, pelo menos um lugarzinho ali para você colocar o livro, você não vê, né? E aí, ou seja, e a gente... aí por isso que eu digo assim, é tão polêmico o tema, quando a gente fala rasgue o livro, porque o pessoal já não tem, ainda a gente mandando rasgar, então você vai ter que se explicar, amor. Vamos nos explicar por que deve rasgar. Porque deve rasgar mesmo o livro, uma vez que você lê com o objetivo simplesmente de adquirir conhecimento e não aplicá-los. O que é que acontece? O grande lance da vida é você desaprender o que foi aprendido. Murilo Gun explica perfeitamente isso. A quantidade de conhecimento errado que a gente teve desde criança até hoje não está no gibi. Então, aprendemos de tudo, de todas as formas erradas. E quando a gente chega numa percepção de maturidade, de adulto, ou então quando lê mais, você percebe que o grande lance não é mais absorver conteúdo, é tirar o que está de errado dentro de você, que é o desafio maior. Então, dia a dia você se conhecer, buscar entender os padrões de erro, porque os livros ensinam muita coisa errada, ensinam muita coisa boa, desde que você os aplique. Então, quando a gente fala que não leia mais livros rasgos, é justamente para as pessoas. Caso você lê somente para adquirir conhecimento e não consegue repassar, não consegue sugerir que uma pessoa leia também, não consegue falar do que aprendeu, você vai se tornar obeso cerebral. A obesidade cerebral é como uma obesidade de gordura mesmo do corpo. Você fica sem capacidade de digerir o que tem lido. Que o objetivo da gente, né, no ato de se alimentar, é o que dá sustentação ao corpo. Se alimentar com moderação para a gente manter a nossa saúde, né? A gente manter a nossa energia, porque comida é combustível, né? Então, ou seja, a gente utiliza esse combustível chamado alimento para que o nosso corpo, que é o nosso meio de transporte, continuar funcionando, né? Então, o alimento é o nosso combustível e o corpo é o nosso meio de transporte. Então, quando a gente também coloca combustível demais, o transporte começa a deformar, né, meu irmão? O transporte começa a pegar uma forma diferente. É igual ao conteúdo, à leitura, né? Ou seja, quando você lê, você não precisa ler muito, você precisa ler o suficiente para você entender a sua realidade. Aí quando você começa a ler muito, aí você se torna um obeso intelectual. Obeso intelectual. Então, ler por ler, maratonar livros, não acontece muito isso. Eu estou lendo 5 livros por mês, 3 livros por mês. Não é o grande lance. O lance é você aplicar o que está lendo, selecionar as boas leituras, porque a quantidade de leitura errada, hoje aí se conhece os intelectuais pela quantidade de livro ruim que ele leu. Não, assim, tem gente que bate no peito, eu li 1000 livros, aí você vai ver a estante do cara, a biblioteca do cara, os gostos dele, então você vai ver, então você está 1000 vezes mais afundado num pensamento errado, digamos que ele leu muita coisa ruim, muita coisa errada, então ele tem 1000 chances de estar mais lascado do que uma pessoa que não leu nada. Olha, então não é a quantidade que se lê, é o que você lê e o que você faz de bom com aquilo de bom que você leu. Ramon, interessante assim, o que você pontuou aí, da questão de material ruim, livro ruim, né? Assim, tem muita literatura que, se você não souber fazer um bom uso, aquilo ali se torna tão nocivo quanto qualquer tipo de alimento que você for ingerir, né? Você for ingerir qualquer tipo de alimento, se você não souber a dosagem correta, você acaba tendo uma dor de barriga, meu irmão. Tá ligado? Tem livro que é uma verdade. Se você ler, dá uma diarreia intelectual da porra em você. Você se tora todo, pô. Você pega. Tem uns livros aí que é assim, porque tem a galera, pô, bicho, a galera joga a ideia assim, velho, eu vou ler Karl Marx, galera, eu vou ler Karl Marx, vou ler tal.
Aí você pega, eu fui um intelectual, né, um intelectual alemão, tal, claro, pô, se você ler só um ponto de vista histórico, né, para fazer a análise do pensamento filosófico, intelectual e econômico de um alemão que pensou a economia inglesa na época, né, dele, na época dele, na perspectiva dele, por ponto para você. Agora, se você pega, lê Karl Marx, lê o Capital de Karl Marx, dizendo que vai refazer a revolução, começar a fazer barricadinha, começar a querer queimar a igrejinha, aí isso é diarreia. Tá ligado? Você tá cagando a porra toda. Entendeu? Então, o que acontece? Você tá com o livro lá, má literatura, vem muitas vezes com a má intenção de você analisar o conteúdo. Então, pô, rasga então esse livro. Se você não tem a responsabilidade, se você não tá ligado como é que você lê, então rasga, velho. Deixa quieto. É melhor um cara que... assim, é melhor você evitar de ler aquele conteúdo, se você não estiver preparado, do que você despreparado vai para cima e ler. Então, muitas vezes, além da diarreia intelectual que o livro pode dar, se você ler de forma errada, ingerir aquela informação de forma errada, pode dar uma diarreia intelectual. Você sai cagando por aí, sai cagando regra pelas pessoas e você vira um bosta, que não sabe ler. Verdade, verdade. Você tem que ter cuidado. Leitura, eu sofri mais de ler errado, porque mudei a mentalidade de forma... É bom quando você lê que você tem uma abertura maior de conhecimento, mas eu fui, de certa forma, conhecendo livros aleatórios. O livro que eu pegava, eu digeria, comia ele, engolia. E você não tinha maturidade suficiente, ali com 18, 17 anos, para escolher boas literaturas. Então, você acaba entrando num rol de pensamento, de pessoas, de grupos, que não entenderam, na realidade, a questão da vida, da plenitude, da prosperidade nas áreas diferentes. Você lê literaturas do qual você tem raiva de rico. Eu mesmo tinha uma raiva danada de rico, porque os livros que eu li eram falando de burguesia. Comecei lendo isso quando pequeno. Então, a burguesia... Então, eu me ponho... Então, se a burguesia é ruim, se os burgueses são ruins, eu sou quem? Quando eu falo burguesia, são eles. E aí, hoje eu entendendo essa questão de mentalidade, você se opõe, então você cria uma crença, uma mentalidade de que você deve estar na miséria, deve ser pobre. Porque a burguesia é ruim, mas não é ruim a cultura dessas literaturas que dão no MEC é que a gente tem que torcer para que dê um caos, uma crise, em última instância é isso, uma crise no sistema financeiro mundial, e a partir de então seja dividido de forma isonômica a riqueza com os pobres. Só que as pesquisas mostram que pobreza não é dinheiro, pobreza é mentalidade, porque a maioria, 99% ou menos, talvez um pouco, das pessoas que ganham na Mega Sena, elas em um ano voltam à miséria. Porque o padrão mental de pobreza está não é no dinheiro. Então, você querer que gere um caos financeiro institucional, criticar a prosperidade, criticar as grandes indústrias, os grandes empresários, para que eles quebrem, a partir daí, dividir para mim, pegar a riqueza do povo, velho, você não tem a mente de prosperidade, você vai ser pobre a vida toda. Você vê muitos jogadores de futebol aí, os caras eram para estar todos milionários. E um bocado de jogador de futebol aí, quebrado, voltaram, né? Um esporte que se aposenta cedo, quebraram. Outros, artistas, né? O cara ganha dinheiro bravo, não tem mentalidade para lidar com isso e acaba ficando. Tem muitos amigos meus que são do meio cultural e conhece muitos amigos que é do mundo musical, principalmente, conseguiram ganhar cachês gordos, conseguiram muitos contratos bons, conseguiram muita grana. Mas o problema não era o dinheiro dos caras, chegando nos caras, o problema era a mentalidade dos caras, entendeu? Não estavam prontos para ganhar o dinheiro. Então, como você destacou com muita propriedade, Ramon, a questão não é a burguesia, o problema não é a pobreza. A pobreza não está na materialidade. A pobreza está na mentalidade das pessoas. Né? Então, muitas vezes, o que a gente lê, o que a gente absorve, e você falou assim, e eu até me identifiquei com o que você falou. Tinha 18 anos, né, mais novo, lia de tudo. Né? Eu também lia de tudo. Né? Sofri muitos entalos intelectuais, lendo, né? Entalava de tudo. E também, fui o rei da diarreia intelectual.
né? Saía lendo e ficava retado e botava aquilo sob a ótica do meu mundo, que era o mundo da revolução, que eu achava que o burguês era meu inimigo, o empresário ali, o cara do mercadinho é burguês, é meu inimigo, o cara da empresa que está empregando meu pai não me ajuda, é meu inimigo. Aí o cara lê um negócio que atesta aquilo e você sai doidão, meu irmão, cagando tudo, diarreia intelectual, entendeu? Então, graças a Deus, bicho, isso foi de tipo, já... de uns 10 anos para cá, uns 10 a 15 anos para cá, né, uns 10 anos para cá eu comecei a ter uma visão diferenciada, né? A universidade não me ajudou em nada, a universidade foi piorar. Pelo contrário, velho, a universidade não me ajudou em coisíssima nenhuma, né? Você vê uns livros, tem uma diversidade muito grande de livros lá. Mas quando você chega nas principais prateleiras ali da biblioteca, os livros são direcionados, você sabe para que lado é, né? Para o lado da ideologia mesmo que é predominante. E você sabe qual é, né? Cara, só a galera mesmo, os intelectuais da escola de Frankfurt, só Karl Marx, só Friedrich Engels, só Emile Durkheim, só Adorno, né? Schopenhauer, Nietzsche. Ou seja, é os caras para torar sua cabeça. Já jogaram. Já os intelectuais da escola inglesa, já os intelectuais da escola austríaca, né? Já alguns intelectuais da escola francesa mais liberal, Alex de Tocqueville, já os intelectuais da escola americana de Chicago, os caras tudo escondidinho, os caras tocam lá não longe, acha, não quer que você tenha contato com isso, sabe? Mas esses outros aí que são bagunceiros, para você sair fazendo, cagando regra e jogando diarreia, se entalando intelectualmente, ele tá lá. Você vê colegas formando em economia e vem conhecer Mises depois. Não se fala em Mises. Não. Eu, quando estudava direito, não se falava nisso. Fiz na teologia, tudo bem que você não estuda isso, mas assim, direito era você ter uma amplitude de literaturas indicadas, né? Mas não. Os professores indicam o que eles querem. E aí eles não se dão o trabalho de questionar o que aprenderam. Aprenderam há 30, 40 anos atrás, quando fazia sentido esses pensamentos, porque não tínhamos a opção de testá-los. Então fazia sentido. Mas uma vez que foi possível provar como esses pensamentos ideológicos na prática, do que se ensina no MEC, nas faculdades, então não faz mais sentido algum. Mas esses professores já estão condicionados numa bolha, vivem numa bolha intelectual, né? Aquela bolha do qual nenhum do ciclo de amigos dele ousa falar diferente. E aí eles são autossuficientes. As pessoas que se reúnem para concordarem entre si. Então, o mal de uma leitura rasa e, mais do que leitura, é questionar quem é aquele autor. Aquele autor morou como foi o comportamento dele como cidadão? O que foi que ele fez para o seu país? Isso. Ele honrou sua família? Ele foi um bom pai? Ou simplesmente matou seus filhos de fome, largou sua mulher, deixou todo mundo com fome? Se dependurou num burguês para tentar publicar seu livro. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa ver por trás do comportamento o que está por trás do pensamento daquele autor, como ele vive. Sabe, tipo aquele Globo Repórter, como ele vive, o que ele come, onde ele anda, o que ele pensa. O cara tem que bancar o Roberto Cabrini, fazer aquelas perguntas difíceis para ver se o cara é capaz de responder. Aí a gente pega, lê por ler. Então, assim, é melhor que você rasgue os livros que você tem a ler errado, a ler literaturas que só vão te botar para baixo, né? Então, seleciona as leituras. E caso você já tem uma galera aqui que entra e sai, hoje é sábado, mas qual o livro que você queria que a gente falasse? Se a gente não conhece, beleza, vamos pesquisar. E se a gente conhece, a gente vai mostrar nosso ponto de vista, né, Cristiano? É importante a gente estar fazendo aqui esses bate-papos rotineiros que a gente bate no offline e estamos trazendo aqui simplesmente a oportunidade de vocês estar compartilhando e tendo um conhecimento do que rola nas entrelinhas, o que rola no nosso dia a dia, né? E hoje a gente resolveu falar um pouco aqui e surgiu esse tema sobre livros. Amor, e eu vou te dizer uma coisa, tive uma dificuldade de rasgar os meus, ó, bicho. Eu rasgar meus livros, tive uma dificuldade terrível. Porque, tipo, o cara passa quase 20 anos com a sua mente condicionada. Porque, preste atenção,
A gente, se você passa por um dia de terapia, você passa por um dia de terapia, mas aí você decide fazer aquela terapia por 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa terapia não muda muito a tua cabeça? Demais. Então, Demais. né? Então, imagine eu fazendo essa terapia durante quase 20 anos, meu irmão. Esse tipo de livro, esse tipo de conteúdo. Quase 20 anos entrando na minha cabeça. Pum, pum, pum. Como diz Criolo com Lázaro Ramos, é um milagre das artes. É um milagre das artes, você não tá lá ainda. Militando, né? Com aqueles estereótipos todos assim. Sendo enrolado. Entendeu? E achando que quem está produzindo é inimigo. E quem é improdutivo é quem é seu líder. Agora, quando aqueles caras entram na Hilux, fuma charuto cubano com a caixa de R$ 1.500, toma um Blue Label de R$ 500, em cima, na sacada de um prédio, de um apartamento duplex em Salvador, tá? Eles não reclamam desse luxo. Eles não reclamam, tá entendendo? Os caras saem no esportivo assim, caríssimo, com as menininhas lá, todo mundo se divertindo. Eles não reclamam dessa produção, sabe? Isso para eles não é burguesia, tá entendendo? Então, agora, se você quiser isso que a galera da diretoria consome, você já quer. Isso é um pensamento pequeno burguês. Cristiano, quais têm sido as literaturas que você tem buscado estudar ultimamente, nos últimos anos aí? O que é que você tem lido, ou então tem projetado para ler, digamos assim? Ultimamente, para mim, um livro, ele é um manual, sabe? Um manual de receitas, sabe? Para a vida. Porque muitas vezes eu vi o livro, antigamente eu vi o livro como um conteúdo para que eu absorvesse apenas meramente o conhecimento. Eu fazia muito download. Não fazia upload. Não fazia upload, né? Ou seja, o que é que a gente está fazendo aqui? Explica aí, galera, o que é download e upload. Então, ou seja, quando você faz o download no seu celular, você não baixa o conteúdo, né, no seu aplicativo e fica lá aquele vídeo no seu celular. Agora, quando você pega o teu celular aqui, você pega o teu celular, grava um vídeo, tudo bonitinho, e você publica na rede social, você mostra para as outras pessoas aquele teu vídeo, você está fazendo um upload. Você está upando para a galera, você está mostrando o teu conteúdo para a galera. Então, ou seja, essa ideia do download literário é o que muita gente faz. A galera lê, pronto, fica com ele, não compartilha com ninguém. Aí vai criando a obesidade. Então, ou seja, eu fazia muito download, sabe? E apesar de eu ser professor, né? Ou seja, professor de história, ainda por cima, professor de história, né? Essa área que você entrega muito, né? Mas tem outras áreas assim que não tinha como entregar, ficava na minha. Achava, boa, tu sabe, ninguém sabe mais. Aí o cara entra numa viagem dessa, é loucura. Isso se chama esquizofrenia do sabichão. Verdade. Tá entendendo? Verdade. A esquizofrenia do sabichão. Só eu sei. Será que ele sabe? Eu vou ler outro, mas ninguém sabe mais que eu. Tá ligado? O cara fica com um sabichão esquizofrênico, porra. Aí o cara se arromba. Aí o que acontece? Como eu estava falando da ideia do download, a gente vai fazendo download, a gente não colabora com nada. Então, o que é que a gente está fazendo, eu e Ramon aqui? A gente lê e está fazendo o quê? Upload. Entregando a vocês, entregando ao público, ao pessoal, né? Que quer, assim, compartilhar uma visão diferenciada para a gente. Aí, respondendo a sua pergunta, o que você está lendo ultimamente? Eu estou lendo ultimamente materiais relacionados à questão da mentalidade, de mudança de mentalidade, sabe? De comportamento, de como você ser uma pessoa melhor a cada dia, de como você performar melhor no seu trabalho, de como você também gerenciar melhor o seu tempo, de como também você saber desenvolver as suas habilidades cada vez melhor, como você ser eficiente no seu trabalho, como você ser criativo. Então, eu estou focando muito nessas questões relacionadas à criatividade, a questões da inteligência emocional. Perfeito. Né? Então, eu estou muito relacionado a essas questões, né? De mentalidade. Né? E outra coisa, o livro, para mim, está sendo basicamente um manual, né? Vamos colocar aí minha faixa aí. Bota aí, pode falando aí, que a galera tá. Um abraço, Eliane, tem gente aí chegando, façam perguntas.
Então, o livro, para mim, é um manual. Deixa eu ver, o livro que eu estou lendo nesse momento, o nome dele é O Poder da Negociação. Como você saber negociar, né? Porque o último livro que eu li foi a Mentalidade Visionária, né? Ou seja, você chega, né? E como você vê qualquer negócio, seja de uma pastelaria a um grande empreendimento, como você encara de forma visionária, né? A mentalidade visionária. E agora a questão... E eu comecei há pouco tempo, aí eu não tenho muito para entregar desse livro, porque eu só li 23 páginas. Tá. Então tá bem introdutório. E o recado que a gente dá para você que está aí falando de livro, quando a gente fala não leia mais nada, rasgue o seu livro, a gente fez uma introdução dizendo que Eliane, a galera aí, compartilhe esse vídeo, marque, faça perguntas aí que a gente vai responder. É porque não adianta você estar só se alimentando e você não consegue repassar o que aprendeu, você está só sem filtrar, lendo por ler, buscando conhecimento, e de repente você precisaria era parar de ler e tirar tudo de errado que você já aprendeu na sua vida. E além de não tirar o que você aprendeu de errado com a sua leitura e a sua vivência, você ainda está botando mais coisas. Então você está criando uma obesidade cerebral. Isso é muito ruim para seus pensamentos, suas crenças e sua produtividade. Cristiano, eu lembro que quando eu fiz meu livro de memorização, né, o Master Memória, o 1, tá saindo a versão 2, né, mais atualizado. Então, ele é no formato de e-book, né, e justamente eu juntei princípios de vida, mas mais do que tudo, você aprender, entender como é possível você acelerar o aprendizado, você turbinar a sua memória literalmente. Então, primeira dica pare de ler besteira e comece a pelo menos tirar muita coisa que você já leu. Busque na mente, buscar tirar essas crenças, essas coisas erradas que os livros de escola, 90% não prestam. Livro de escola, literatura é simplesmente história ferrada e mentirosa, né? História de português, que heróis que não são, bandidos que são heróis que são bandidos. Então a gente aprende isso na literatura do MEC. Ponto. Segundo ponto, como aprender de forma acelerada, como ler de forma eficiente e o que você lê e estudar, reter. Então, baseado em mais de 20 anos de experiência de estudos e com técnicas de memorização, eu consegui montar em 9 princípios como a mente funciona, né? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, como a gente pode criar usando submodalidades que a programação neurolinguística ensina, só que de forma bem lúdica, de forma para criança. Para você ter uma ideia, quando eu ia treinar alguma aula, eu ensinava a Abner. Abner, ele hoje tem 8 anos, mas ele tinha 6. Quando Abner aprendia aquilo, aí eu disse, pronto, eu posso ensinar, qualquer uma pessoa vai aprender. Então, sempre eu fazia esses testes com Abner. E, basicamente, você entender como funciona o cérebro, aí são vários princípios. A gente vai ensinando passo a passo. Eu sei que ao final do curso, ao final do livro também, que é um e-book, e em breve a gente vai estar fazendo o lançamento dele de forma física, né? O Master Memória. Você vai aprender como memorizar qualquer coisa. Tipo, um mapa mental complexo. Quando não se falava em mapa mental, a gente já estava ensinando a memorizar mapas mentais sem esboço. Como fazer um sermão, como falar em público sem rascunho. Porque o que está no papel você consegue botar na cabeça com as técnicas que a gente ensina. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque não dá para você ficar somente fazendo download, né, intelectual, e se você não passa. Então, tudo que é bom a gente tem que estar passando. Por isso que é interessante você ler, você viver uma vida que faça sentido, umas coisas boas, para poder você ter autoridade e também saber, não, isso aqui é bom, foi bom para mim, eu vou passar. Então, o grande lance é esse. Mais do que livro, é você viver, velho. Porque não tem livro mais bonito do que a sua vida. Você lê a vida de fulano, de ciclano, de não sei quem que falou, que pensou, beleza. Mas o que Cristiano fez, falou, viveu, velho, as pessoas precisam conhecer também. Você tem uma história, a sua história é ímpar. Somente você que está nos assistindo aí, suas histórias de fracasso são massa para você ensinar as pessoas como não errar. Se você não tem uma história de sucesso, como fazer acontecer, pelo menos você falando sua história, não precisa ser livro, a gente fala livro,
Mas esse é o vídeo, é o que a gente está fazendo. Eu estou falando aqui o livro da minha vida agora, Cristiano também. A gente está dedicando tempo nosso, que poderíamos estar fazendo outras coisas, né, com a família e tal, mas estamos trocando ideia saudável e mostrando às pessoas que talvez não tenham a oportunidade de expandir a mente, de que existe vida consciente, que existe fórmulas e formas de aprender a pensar e pensar de forma grande. Por que eu digo? Porque quando se tem a consciência do ganha-ganha, quando a ação que você pretende fazer através dos seus conhecimentos é boa para você, a ação que você pretende fazer é boa para o próximo, é boa para a sua família, é boa para todo mundo, então aquela consciência de reino, né, que eu te falei, fuja da consciência de império. Para vocês que estão nos ouvindo, é simples. Isso você tem que estar ensinando para filtrar já o que é que você vai ler, o que é que você vai viver, onde é que você vai estar andando, com quem você vai estar andando, que sociedade você está entrando. É basicamente o seguinte: existe o conceito de reino e de império. O conceito de reino é bom para você, é bom para todo mundo, é bom para sua família, para seus filhos, para a sociedade. Ninguém vai ficar triste. Ninguém fica triste. É o ganha-ganha. Então, quando você pensar em fazer algo, pergunta se isso é do reino. O reino remete a Deus. As coisas de Deus todas são boas. O sol nasce para todos, Cristiano. As estações são para todos. Tudo que Deus fez e faz é para o bem coletivo. Lá em Gênesis diz: e viu Deus que tudo era bom. Então, se eu entro numa sociedade, eu vou ganhar. Alguém vai perder? Vai. É império. O império é o oposto de reino. Se o reino ele é uma coisa boa, positiva para todo mundo, o império ganha eu e você. Você vê que na história os grandes impérios foram que fizeram as maiores invasões. O pessoal perdeu o território, quando o pessoal perdeu sua identidade, sua cultura. O Império Romano, o Império Napoleônico, o Império do Terceiro Reich. Tá entendendo? Onde tem disputa. Isso, tá? E já o reino é diferente. Uma coisa que não estou generalizando, até porque nós somos seres politizados. Mas você conhece algum grupo na história, no Brasil e onde você estiver, que você entra em determinado grupo, em determinada sociedade, e alguns são beneficiados e a maioria não? Isso é império. Império não lembra a prosperidade. Império é alguns se dando bem em detrimento da maioria se lascando. Então, como a gente está falando de livro, de literatura e criticando o que é ruim, Cristiano, a gente tem que dar o que é bom. Então, esse conceito de império e de reino, nunca mais esqueça, anota. Reino, todos ganham. Você está entrando agora, foi convidado para entrar num conjunto de qualquer coisa. Alguém vai ficar triste com isso? Vai, sai fora. Se você ganha, alguém perde, saia fora. Se todos ganham, todos vão ficar alegres, então é reino. É muito simples, né, Cristiano? Amor, e eu estava vendo assim uma palestra recentemente do treinador de comunicação, Marcos Strider, né? Sim. Ele falou uma coisa muito interessante, que a questão do tempo. A questão do tempo ela é muito importante para definir a nossa forma de ver o mundo e para gerar a nossa autoridade no sentido da gente expressar as nossas ideias. Você pode ver que a palavra felicidade, produtividade, prosperidade, autoridade, tudo que termina com idade precisa de tempo. Felicidade, você precisa de tempo para você alcançar a sua felicidade. Massa. Produtividade, você precisa de tempo para mostrar o quanto você produz, o quanto você é eficiente. A prosperidade, você precisa do tempo para você ser próspero. Você precisa do tempo para construir aquilo. A autoridade, você precisa de tempo para construir a autoridade. Então, idade. E a palavra idade, anos, relacionada a anos, é tempo. Né? Então, você vê que esse sufixo idade, ele é muito ligado ao tempo. Né? Então, quando a gente... se você começou ontem a fazer alguma coisa, né? E já quer mostrar tudo, lê um livro só, não tem aquele cara que lê 4, 5 páginas do livro, não teve a produtividade, não teve um tempo para aquilo, e já quer mostrar autoridade, ele vai se atrapalhar. Ou seja, para todo tipo de situação, a gente precisa do Senhor maior de todos, que é o tempo. É o tempo que ele vai mostrar, vai nos dar a nossa produtividade.
É o tempo que vai nos dar autoridade. É o tempo que vai nos dar a prosperidade, que com o tempo a gente goza da felicidade. Claro. Marcos Stride foi fantástico. Foi fantástico. Nessa é um gênio. Né? E aí, galera, vocês façam alguma pergunta? Se o notebook está longe, deixa eu ver quais são aqui as perguntas de vocês. Dá uma olhadinha lá, Ramon. Aqui, tal, deixa eu me ver. 2 comentários, 3 comentários, Eliane. Tamo junto, Eliane. Façam seus comentários, compartilhem. E aqui é riqueza, aqui é bate-papo bom, descontraído, sem ensaio, mas muito profundo. Então, né, amor? Então, ou seja, e você sempre, eu já vi em algumas lives que você organiza, né, com o pessoal que trabalha, né, com os terapeutas que você trabalha com eles, você sempre toca nesse tema do medo, né? Então, muita gente chega e diz, muitas vezes, aquele livro que você não rasgou, ele foi o provocador do seu grande medo. Né? Que muitas vezes você diz, pô, esse cara é tão complexo, esse cara é tão assim, ele é tão, sabe, que se eu for colocar as minhas ideias para mostrar às outras pessoas, se eu for culpar, fazer o meu upload, eu vou me sentir muito pequeno, tenho que me preparar mais, e no final você não faz nada. Tá entendendo? Então, ou seja, muitas pessoas estão perdendo de conhecer as suas ideias, de conhecer os seus talentos, de absorver aquilo que você pode oferecer pelo medo. Você se apequenou diante da leitura errada. E a leitura que a gente fala não é a leitura só de livro, não é a leitura da vida, é a leitura errada de onde você está, do seu trabalho, a leitura errada da pessoa que você insistiu em se relacionar, a leitura errada daquela pessoa que deveria ter se relacionado e julgou errado porque tinha falta de mapa de mundo. Então, assim, por isso que as experiências são boas, por isso que as leituras de livros, leituras de qualquer coisa que seja, leitura da vida. O grande lance é você olhar as coisas da forma que elas são. Então, você só consegue fazer uma leitura da vida quando você se limpa de crenças erradas. Então, quanto mais literatura livresca você faz errado, mas você se lasca. A galera tá chegando, faça uma pergunta aí, galera. E é o seguinte, falando de medo, Cristiano, você falou de medo, né? De questão de literatura, da vida. Napoleão Hill, ele lista os maiores medos da humanidade, baseado em pesquisas de anos. Então, a humanidade é uma coisa natural, são medos. E esses medos é o que fazem a gente não alcançar os nossos desejos. Então, um dos maiores medos da humanidade, por incrível que pareça, é o medo de falhar, o medo de errar. Então, quando você tem o medo de errar, você nem tenta. Você não tenta, e não tentando, você não consegue nada, porque o grande lance da vida é arriscar, é viver sem medo, com intrepidez. Se errar, errou. Nunca nos mesmos erros, mas sempre acertando. O medo de perder o amor de alguém. É um dos medos mais terríveis. Onde deixa as pessoas presas a relacionamentos fracassados. Né? E o que acontece? O medo de perder o amor de alguém. Você começa a se comportar de forma para agradar aquela pessoa. Sendo que aquela própria pessoa que critica ou que você tem medo de ela lhe perder, ou você perdê-la, ela só tem interesse em você de verdade. E você começa a querer agradá-la e não ser você. Então, o medo de você perder o amor de alguém é uma merda. Quando você entende que se gostar de mim é do meu jeito, tô evoluindo a cada dia, porque também tem gente assim, eu sou um tijolo, eu não evoluo, não. Você evolui a cada dia, mas a pessoa tem que gostar do jeito que você é. Primeiro você aprende a se gostar. Medo da morte. O medo da morte é o que faz a galera traçar uma linha imaginária, tipo assim, eu tô aqui hoje e a morte tá ali daqui a tantos anos. E você começa a ficar ansioso porque a morte tá ali para lhe pegar. E você nem vive. Se liga numa parada. Se liga numa parada. Uma coisa que a gente não controla é o nosso nascimento, né? E a gente não controla a nossa morte. Então aproveita o intervalo. A galera não aproveita esse intervalo aqui, pô. Se você não controla o seu nascimento, você não controla o morrer, há um intervalo entre esses dois pontos. Então aproveita mesmo. Aproveita, porque assim, a vida é só uma. Se você tem medo de vivê-la, você vai fazer o que aqui mesmo. Não é. É porque assim, o medo é uma questão que é natural do ser humano, o medo.
Mas quando você entende que a vida é só uma, e a vida é uma aventura do qual ninguém sai nela, vivo. Você chega e sai. Então, enquanto você está aqui nesse intervalo de nascimento e morte, meu irmão, faça acontecer, faça a sua vida valer a pena, perca o medo, busque fazer coisas para o reino, ou seja, todo mundo vai ganhar com essa atitude que você pretende fazer, mas por que você ficar protelando? Você mesmo está assistindo aí, aquele sonho, aquele desejo que você sabe que precisa fazer e fica com medo. Imagine. E outra coisa, só com o problema maior desse medo também, e como você destacou esse sonho, não sai, é o perfeccionismo. Você quer fazer tão perfeito que nada é feito. Que não faz. Né? Que nada é feito. Então eu digo, meu irmão, faça. O feito é melhor do que perfeito. Eu vi hoje um cara que ele ficou milionário, vendendo produtos pela internet. Aí ele dizia, o cara dizia, o que é mais importante para o seu cliente? O produto ou a proposta de venda? Ele falou, a proposta de venda, é claro. Porque o meu produto pode ser o melhor. Se eu não fizer uma boa proposta de venda, ninguém vai comprar. Vou ficar com um produto bom encalhado no meu estoque. Agora, se meu produto não é tão bom, mas eu tenho uma boa proposta de venda, eu vou receber o feedback dos meus consumidores e aí eu vou saber se esse produto me satisfaz ou não. Se o meu consumidor ele reclamar, eu vou melhorando, mas uma coisa que eu percebi, a minha proposta vendeu, o meu produto melhora depois. Então não tem essa parada de perfeito. Aí esse medo, como você colocou, o medo da perfeição, da autoimagem, pô, não pode rolar. O medo de falar em público, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo da velhice. Então, assim, são coisas que não fazem o menor sentido. Você tem que simplesmente viver, simplesmente fazer o que gosta, esquecer as críticas, o medo da crítica é terrível. Então, galera, vocês aí, tem alguma pergunta? Façam alguma pergunta aí. Teve alguém que fez pergunta ali? Deixa eu ver aqui. Tem que sair, galera. Tem que sair, porque a gente hoje está sendo nosso moderador ali. É o seguinte, tem um livro, Cristiano, que é o livro mais mal interpretado de todos os tempos. Você sabe qual é? A Bíblia. A Bíblia, galera. Você tem lido a Bíblia? Olha, a Bíblia é o livro mais mal interpretado que existe. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele foi um livro escrito por judeus. O Velho Testamento, né? Escrito em hebraico. O Novo Testamento em grego. Ali outros falam em aramaico, algumas coisas. Mas, assim, o livro foi feito em hebraico para os judeus. Aí depois teve a questão... Constantino veio mudando muita coisa. Conselho de Trento, de Nicéia. Os caras começam a esculhambar. Então é o seguinte, então a Bíblia é um livro muito mal interpretado e o que é que acontece? A gente lê-la simplesmente de forma aleatória, fica igual aquela passagem lá do eunuco, que não tem quem explique, né? Precisamos entender e buscar profundamente. Em teologia, Cristiano, e você fez jornalismo, você sabe, a questão da exegese e hermenêutica. Isso. É difícil você ler algo sem fazer uma análise do contexto. O que é que naquele contexto aquela passagem queria dizer? Como viviam as pessoas naquele ambiente? Qual era a cultura? Quem era o imperador? O que é que se fazia? As tradições? Um pouco de antropologia, né? E aí você vê as palavras. O que é que essa palavra? Porque foi traduzida para o português. Aí você faz uma exegese, de repente uma palavra aqui não bate com uma palavra original em hebraico. Então, assim, é muito complicado. E aí vem o pior de tudo. É a unanimidade na interpretação errada. Por exemplo, tem uma cultura na Bíblia que eu acho que 90% das igrejas ensina que é pecado você ser próspero financeiramente. Sendo que todo mundo na Bíblia era rico demais. Era ouro para um lado, era ouro para outro. Sabe a coisa que eu fico brabo, meu irmão? Eu fico pistola. Tipo, tem uns caras que eles vendem a ideia que você não pode ser próspero. Mas ele tem que ser. Aí não, e para piorar, ele se aparece vestido de saco, de estopa, se veste todo... Mas é o cara saindo dali, entrando no Land Rover, pô. Tá entendendo? Tipo, eu sou o arquétipo do cara que vocês têm que ser. Todo mundo vestido de estopa, de saco, todo ferrado.
mas na saída da igreja o bicho mete seu terno de Giorgio Armani, tá entendendo? E usa seu Louis Vuitton e tal, a porra toda. Tá entendendo, velho? O cara sai de Land Rover e vai-se embora. O que não tem nada de errado, o cara sai de Land Rover. Mas que o discurso dele tem que ser para todo mundo. Ser coerente. Todo mundo ali, busque também, tá bem. Se for o seu desejo, seu coração ser a Land Rover, eu acho que os líderes tinham que tratar de como empreender. É como se fosse um tabu nas igrejas não ensinar prosperidade. Tem a teologia da pobreza, né? Também eu estava entrevistando aqui no podcast do pastor Alisson, da Verbo da Vida, aí eu disse, e aí, pastor? Aí ele disse, tem os da teologia da prosperidade e os teologia da miséria. E a Bíblia, meu irmão, todo mundo, tudo que você lê na Bíblia é próspero, é bom, é proveitoso. Os ensinamentos são para abundância, são para a vida. Não que... Aí o que é que vem? Tem aquela interpretação lá de que é mais fácil um rico entrar no fundo de uma agulha ou um camelo passar no fundo de uma agulha. A agulha ali, galera, não é nem a questão da agulha de costurar, não. A agulha é uma fenda que era para os animais não passar. Então é uma coisa mais larga. Lógico que não dava para o camelo passar também, mas o sentido literal é outro. O amor ao dinheiro é raiz de todo mal. É o amor. O amor é o apego. É a dedicação extrema ao dinheiro. Exato, é errado. Porque é claro que é mais fácil mesmo o camelo passar por uma fenda. Porque quando o cara é muito rico, tem muita coisa na bagagem, é muito ouro, é muita caixa, é muito baú, não passa por uma fenda. Mas a questão da crítica ali de Jesus não é nas passagens que ele fala, até com o jovem, é o amor, é o apego. Então, quando você tem muita prosperidade, você tem mais condições, Cristiano, de ajudar as pessoas. Se você fatura R$1.000, você tem condição de ajudar umas pessoas. Se você fatura 10 mil, você tem mais condições. E se você é um cara, um filantropo, né, digamos assim, você é um cara que tem o coração voltado para fazer filantropia e ajudar as pessoas. Se você é multimilionário, você vai ter condições de ajudar mais e mais. É o que Bill Gates tem feito, é o que os caras que são multimilionários... Elon Musk, recentemente, colocando internet na Amazônia, né, em locais remotos. Ele também não é besta, não. É o lobby, é o jogo. Mas assim, mas tá fazendo bem. Tá fazendo. Tá ganhando dinheiro justo. A Ucrânia lá, quando tava tendo o conflito, a Ucrânia precisou de acesso online e chegou de tome. Aí a Rússia também disse, não, vocês quiserem eu dou. Agora eu não vou tirar para ninguém. É o democrata. É o democrata. Então é o seguinte, a Bíblia é muitas coisas. É um livro muito mais interpretado. E é um livro rasgado todos os dias. É um livro que é rasgado todos os dias para a galera fazer uma interpretação pior lá na frente. E poucas pessoas que rasgaram essas más interpretações e colocaram outras melhores, o pessoal esconde no fundo da biblioteca. Não, deixa eu dizer uma. O pastor, perguntaram ao pastor André Valadão hoje. Eu vi naquelas caixas de resposta dele. Pastor, como foi que a pergunta tinha a ver com os astros. Astrobiologia, não. Não. Ciência. Alguém pergunta, eu vou aqui achar. Não, eu vou achar aqui agora. A pergunta do pastor André Valadão. Eu meti uma resposta lá e eu não sei se ele vai responder, mas que não fazia sentido, não fazia não, ó. A pergunta aqui, galerinha. Aqui é ao vivo. André Valadão, pastor André Valadão. A caixinha de pergunta dele era: por que na Bíblia... Ó, galera, o pastor André Valadão disse assim, a pergunta... Por que na Bíblia não cita outras galáxias, outros planetas, a Via Láctea, só o planeta Terra? Aí eu botei aqui, pastor André Valadão, a resposta dele. As galáxias, outros planetas, a Via Láctea, Olha, porque a Bíblia não é livro de ciências, né, gente? A Bíblia não é livro de... Astronomia. A Bíblia, ele diz assim, por que a Bíblia não fala de outras galáxias, outros planetas, Via Láctea, só do planeta Terra? Ele diz que a Bíblia não é livro de ciências. Pastor André Valadão, é o seguinte, o senhor está, com todo respeito ao senhor, eu também sou teólogo e trabalho com a questão da mente humana, mas se tem um livro que fala de ciência,
de astronomia, de astrologia é a Bíblia. O próprio Abraão, ele veio da Caldeia, de Ur. A Caldeia era onde tinha mais... nos Hebreus de Flávio José, vai falar redondamente que onde tinha maiores sábios era de lá, eram os antepassados de Abraão. Abraão é avô de Israel, digamos assim. Então, Abraão é mais antigo, mas Abraão não era judeu, porque se ele é avô, Jacó quem vem virar Israel. Uhum. Então, Israel é tipo neto, digamos assim, de Abraão. E o que eu quero dizer? Existem 3 livros sagrados para os judeus. Um é a Torá, que é o Pentateuco que a gente conhece aqui, que é Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, se você estudar de uma forma mais profunda, você vai ver a formação do mundo. E Deus separou águas de águas, fez um domo, como fosse um vidro fundido, e os mares, e a porção seca, e fez-se a luz e tal. E tem outro livro que chama o Sefer Yetzirah, que é o livro que atribui ao livro de Abraão, onde só fala de Cabala, né? Mas assim, fala da criação, explica Gênesis. E o livro é fantástico, fala da criação do sol, como foi, detalhes por detalhes. É uma coisa de louco. Mas você não conhece ainda, pastor André Valadão. Então, temos a Torá, que fala muito de ciência. Temos o Sefer Yetzirah e temos ainda o Zohar, que é o complemento dos 3. O Zohar vai explicar basicamente o Sefer Yetzirah e a Torá, que é do Shimon Bar Yochai, um rabino, aí já contemporâneo quase de Jesus. Então, pelo amor de Deus, pastor André Valadão, gosto muito do senhor, mas não fale isso mais não. Dá uma estudadinha, cola com os rabinos aí, porque não tem jeito não. É uma coisa interessante, assim, quando você fala dessa questão da ciência, né? A Bíblia não é um livro científico e tal. Pô, velho, agora quando você vai... E eu concordo plenamente com você, que quando você vai analisar as principais universidades do mundo, Universidade de Oxford, né? Universidade cristã, Harvard, cristã, olha, é a Universidade de Notre Dame, as maiores... Ou seja, quem criou as universidades foram o quê? Os padres católicos, foi a igreja cristã que criou as principais universidades. Quais são os maiores prêmios Nobel do mundo? É de onde? Qual é o país que ganha mais? Então, Israel. Né? Israel é absurdo. Ou seja, e essa questão cristã e bíblico, né? Claro. Ou cristã, judeu, né? Einstein era judeu. Oppenheimer, judeu, né? Todo mundo, meu irmão. Os maiores de todos os tempos. Einstein e vários. Então, assim... não, e outra coisa, ou seja... o cientificismo, né, a questão voltada, a visão científica, o mundo científico, ela é muito recente. Sabe? Sim. O mundo científico ele é muito recente. Quando o pessoal ali no século XVII, né, começou a questionar os iluministas, né? Foi mal. Os iluministas, quando eles começaram a questionar, né, os clero, quando começaram a questionar os padrões de conhecimento eclesiástico, né, vindo da igreja, eles todos saíram de dentro de universidades cristãs religiosas, sim. de dentro de centros religiosos. Aí o que acontece é isso, Cristiano. Do jeito que sem querer te interromper, as perguntas que ao longo do tempo eu dizia, não, estão refutando na Bíblia. Eu comecei a ir para cima, aí tem um consenso, a Bíblia não explica isso. É você que não estudou profundamente. Vai estudar no original que você não consegue ser refutado. Você não consegue refutar a Bíblia. Então, por mais dúvida que você tenha, são expressões de pessoas que não a leram ou não entenderam. Mas que a Bíblia é perfeita e não tem contradição. Theo, um abraço, Theo. Faça a pergunta aí, Theo. Tamo junto, meu irmão. Então, e aí, ou seja... Tamo junto. Rubenita está assistindo, seja bem-vinda. Nurilmar, Elaine Cruz está assistindo. E façam pergunta, que a gente está falando de tudo, mas principalmente de leitura errada da vida. Leitura errada da vida, ou seja, e aí falando desse pessoal, ou seja, a visão científica, vamos dizer aí, o positivismo de Auguste Comte e tal, esse pessoal foi em 1800 e pouco, um dia desse. Aí, ou seja... Deixa eu ver aqui uma pergunta, né, galera? Pode falar. É interessante, que a galera começou, os padres usavam uma bata preta, né? Aí os cientistas, para ser o antagônico, para ser o contrário do padre, usaram o que é uma bata branca, a de médico, a de cientista, não uma branca, sim, né? Sim.
para dizer que, né, ou seja, um novo tipo de clero. É o clero científico, um novo tipo de crença. Um novo tipo não tem religião mais forte que a ciência, não. Não tem, não. Ele é doido. Censurou uma galera aí, meu irmão. Se você falar a questão aí daquela doença que estava rolando ali, os caras derrubavam a sua conta, os caras derrubavam a sua transmissão, os caras derrubavam tudo. A ciência é pau, velho. Isaac Newton disse a galera diz, a Bíblia, a igreja botou muita gente na fogueira, a Bíblia, os religiosos censurados, meu irmão. Agora, depois desses 2 anos para cá, depois dessa doença aí, meu irmão, os caras foram tipo assim, igual a Inquisição. A literatura, se você não... O seu livro não serve, né? Os caras jogou um bocado de gente na Inquisição, um bocado de gente perdeu conta, um bocado de gente foi censurado, um bocado de gente... Eu tenho certeza que quem pensou diferente dos cientistas os iluminados, pelo menos sua continha do Facebook caiu uns 30 Cancelaram dias. A galera. Cancelaram. Um monte de gente foi para a fogueira da Inquisição da ciência, sabe? Pô, e o coisa básica da ciência é dizer o quê? Que a ciência, o conhecimento, ele vem da indagação, do questionamento. Mas que conhecimento que se diz que deve ser questionado não se permite ser questionado? Perfeito, perfeito. Complicado. Então, assim, tornou-se a ciência uma religião também. Uma religião, um dogma tão grande que ninguém ousa nem falar. Exato. E esses 2 períodos aí da pandemia foi bem emblemático, assim, para mim, sabe? Que o dogma realmente foi um ponto fundamental nisso, né? Ou seja, se você falar contra a ciência, você vai ser censurado e você vai para a fogueira do Facebook. Como vencer o medo, Rubenita. Deixa eu fixar aqui esse comentário de Rubenita. Como vencer o medo, Rubenita Coelho. Exibir. Rubenita, Rubenita, você quer fazer essa pergunta ao vivo? Eu te chamo aí, você entra e faz a pergunta, beleza? Já entra fazendo a pergunta como vencer o medo, vencendo o medo. já vai. Deixa eu chamar a Rubenita aqui. Rubenita. Como vencer o medo? Só um minutinho. Convidar a Rubenita aqui. Calma. Não, né? Então faça a pergunta, Rubenita. Faça a pergunta. Peraí, Cristiano, ela fazer a pergunta. Que medo? Que tipo de medo? Como vencer o medo? Que tipo de medo, Rubenita, é esse medo? Aguardar a Rubenita aí, porque a gente fala mais atenção especial às pessoas, nossa audiência, nossos ouvintes. Exato. Rubenita, que tipo de medo você poderia falar? Que tipo de medo é esse medo? Em público, né? Que tipo de medo é esse medo? Estamos aguardando aí, Rubenita. Aí, enquanto a gente vai falando, você pode escrever, tá? Toda paciência, a gente vai te ajudar nisso. Essa questão do medo, ela é muito importante. Porque ela trava, meu irmão. O medo é demais, sabe? O medo, ele é tão sério que ele exala até cheiro. Na pandemia, desenvolveu medo de tudo. O medo de tudo, tipo... tudo é tudo, né, Romero? Sair de casa. É insegurança. Ter contato com as pessoas, né? Porque muita gente, meu irmão. Rubenita, esse medo de tudo, ele engloba... Me cita 3 coisas assim que fica chato no seu dia a dia, que você percebe que se não fosse esse medo, estaria melhor. 3 coisas, por exemplo. Você pode dizer, Rubenita, estamos ao vivo aí com a galera, estamos agora na pergunta da Rubenita. Como vencer o medo? E na pandemia você desenvolveu medo. Mas que tipo, assim, medo de dormir, medo de trabalhar, medo de sonhar do amanhã. Medo de contato com as outras pessoas. Né? Porque nessa pandemia eu atendi muitas pessoas mesmo com essa questão de medo. As pessoas aumentou porque o medo é inerente do ser humano. Só que o medo, ele deve servir para nós como a natureza fez. A natureza, né, que é criada a partir de Deus, mas assim, a própria natureza, ela estabelece o medo para que a gente possa resolver nossos problemas. Quando
na antiguidade os homens caçavam, precisavam de adquirir sua sobrevivência, o medo foi feito para que eles sobrevivessem, não ser pego pelas presas. Então, por exemplo, quando a gente tem medo, a nossa pupila ela vai dilatar, dá um frio na barriga. Isso você sabe por quê? É porque o sangue da sua barriga ele vai para os músculos, ou seja, vai para os locais onde você precisa ter potência para correr. Sabia, Cristiano? Então, a sua pupila fica branca para poder você ver mais longe. Você fica pálido, é o sangue que vai para os músculos para você correr. Então, isso é bom se você vê um leão, se você vê um jacaré ali na piscina e ter que correr. Mas esse medo diariamente faz com que seu sangue acelere, que você não durma, fique em estado de pânico, né? Então, Rubenita, o medo, em geral, como vencer o medo? Você deve buscar estar em ambientes com pessoas que não têm medo. Evita ficar só. Busca fazer leituras de alta performance. Por exemplo, busca ler ali uns salmos. Busca gravar um salmo, por exemplo, Salmo 121, Salmo 91. Porque são palavras que Davi passou depois do medo dele também. Então, Davi era um cara que andava com Deus e tinha medo. Moisés era um cara que andava com Deus e tinha medo de morrer de Faraó. Jonas, quando mandou ele lá dar um recado ao povo lá de Nínive, ele disse, vou nada. Aí foi o jeito de entrar na boca de um peixe e tal, para ter aquele contexto todo. Então, o medo, todo ser humano tem, mas a gente precisa superar. E como é que se vence o medo? Primeira coisa, se muda o ambiente. Qual é o ambiente mental que você está? O que é que você está lendo, assistindo, conversando? Quem são as pessoas, Rubenita, que você está conversando no seu dia a dia? Tá? Então, veja quem são as pessoas e veja se esse medo não está vindo dessas pessoas também. Ramon, como eu falei daquela vez, né? Se você faz uma terapia uma vez por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, essa terapia vai fazer muita diferença na sua mente. Então, olha o Jornal Nacional, uma vez por dia. Se você assiste Cidade Alerta, não sei o quê, 7 dias por semana, se você assiste aquela novela, se você assiste aquele negócio, você fica assistindo essas paradas de doença, pandemia, morte, durante 365 dias por dia, por ano, você tão disposto a esse tipo de informação, tão disposto a esse tipo de conteúdo que lhe traz o medo, que baixa a sua frequência, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua mente. E como você destacou, é importante você mudar o ambiente. Não é só a casa, é o ambiente de conteúdo que você tá. Pô, bicho, quando alguém falar alguma coisa negativa, muda de canal. Se alguém liga para falar merda, desliga o telefone na cara da sua prima, que só fala porqueira, né? Que nem aquela mulher diz, né? Ela chega e diz, se tua prima te liga só para falar desgraça, desliga o telefone na cara dela. Tá? Aquela pessoa que só fala para reclamar, desliga, bicho. Muda o ambiente, muda o tipo de música, muda o tipo de conteúdo, muda aquela série que só é tragédia, aquele programa de meio-dia na mira da polícia, tira aquilo do ar, meu irmão, né? Perfeito, perfeito. A primeira coisa, Rubenita, aqui, ela me explicou, Cristiano, sim. Medo de contato com pessoas, medo de sair. A primeira tarefa, se você puder, né, eu como terapeuta, tenho um prazer aqui de estar transbordando, de estar passando muitas dicas aqui ao vivo para quem segue, lógico, né? Sim. Então é a forma que a gente tem, Cristiano. Se quiser se aprofundar mais, a gente tem o nosso trabalho, a gente atende presencialmente, mas assim, aqui a gente entrega é o mínimo que a gente faz, né? Porque a gente tem que estar ajudando o próximo sempre. Então, medo de contato com as pessoas. Primeira tarefa, não assista mais Rede Globo. Primeira tarefa, não assista Rede Globo, Record. Se possível, desliga a tua televisão, usa só o YouTube, do que você quiser assistir. Aqui em casa tem anos que eu escolho o que é que eu assisto. Então, ninguém vai dizer. Sai de perto dessas pessoas para baixo. Busque pessoas otimistas para perto de você. Por quê? Há um estudo que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, analise as pessoas que mais você passa tempo. Quem são? É uma pessoa medrosa? É uma pessoa para baixo? Então, você é a média dessa galera. Então, busque novas conexões, novas amizades, novos caminhos,
novas percepções e novos sonhos, novos objetivos. Então, se mexa, saia do lugar que você está. O tipo de conteúdo é muito importante, né? O conteúdo positivo, né? Como o Ramon falou. Para de assistir a Globo, para de assistir SBT, para de assistir essas coisas, vá para o YouTube, porém, porque lá no YouTube você controla o tipo de conteúdo. Então, pega conteúdo positivo, pega um bom podcast, tem muita gente boa nos podcasts. Né? Outra coisa, vai no meu Instagram, eu dou muitas dicas de como superar medo. Vou passar aqui, Ramon Silva Brito, vou passar aqui, ó. Vou digitar aqui, esse Instagram, Ramon Silva Brito. Pronto. Esse Instagram aqui, e você me pede lá no direct, que eu vou te dar um material que vai te ajudar, você tá perdendo esse medo, tá? Me segue lá. Nesse instante, Cristiano, você vai também... Cristiano tem umas dicas também de livro, dessas coisas todas, jornalista. Então, vamos estar ajudando todos vocês. Agora, é importante que vocês nos sigam. Então, show de programa, Ademar Vieira. Tamo junto, Ademar. E vai estar aqui, né, Ademar? Então, anunciando aí que Ademar, nessa terça-feira, né, nosso desportista campeão, né, o cara que tá ganhando todas aí. Tá levando tudo. Tá levando tudo aí. E o cara que, tipo, o lema dele, né, Ademar? Superando os meus próprios limites, né? Terça-feira, aqui no Minha Faixa Podcast. Vai ser muito bom bater esse super bate-papo com você aí, né? Falar um pouco sua trajetória, né? O cara que teve que viajar pro outro lado do continente, né? Chegou na África. A gente vem Ademar nesse instante. Então, o cara lutou, se eu só terminar, vai ser muito bom. Se eu só terminar aqui, a gente nesse instante anuncia, né? Beleza. O podcast da Ademar. Então, Rubenita, então você para dessa televisão, saia da média das 5 pessoas que você mais convive, com todo respeito. Não estou dizendo que é para deixar de falar. É para simplesmente, na hora de estar na calçada e conversando com um amigo em grupo de zap, bota um fone e vai ouvir, eu vou te passar um material. Me chama no direct lá que eu te passo os links e vou estar dando essas diretrizes. E terceiro, quando você começar a ouvir essas sugestões, essas coisas que eu vou te passar, você vai começar a sair. Você tem que sair. Você começa a sair só. Você começa a fazer caminhada, bota uma máscara. Tá com medo ainda? Vai. Sabe? E devagarzinho você vai superar e vai ver. Quando você estiver na rua que vê que as pessoas estão lá também sem máscara e tá todo mundo tranquilo, você continua com sua máscara. Então, excesso de cuidado sempre é bom, tá? Quando estiver sozinha, você tira, porque senão você vai estar respirando CO2, você não vai estar respirando oxigênio. Então, o grande lance dessas máscaras também afetou muita gente na respiração, por quê? Você respira CO2 e puxa de volta. Então, você tem que estar livre quando tiver só. E no demais, seguir nosso canal, nossos podcasts, nós vamos estar tirando essas dúvidas, tá bom? Então, fica com Deus, Rubeni. Vamos ver mais perguntas, Cristiano. Ademar vai estar terça-feira, não é isso? Terça-feira, Ademar é o atleta aí, o cara que se reinventou, né? Sim. Mas não vamos dar muito spoiler, não. Só avisa aí o horário aí, Cristiano, então, pra galera. A terça-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente se vê aqui, nosso amigo Ademar aqui, no podcast, no Minha Faixa Podcast, viu? Às 8 da noite. Vamos colar aí, galerinha. Isso. Então, vamos agora, Mafeitosa. Mafeitosa, seja bem-vindo, Mafeitosa. E aí, pessoal, vocês têm mais perguntas aí? Quais são as perguntas em qualquer área? A gente botou esses temas aqui, mas a pergunta é de qualquer área. O que vocês perguntarem, a gente vai buscar responder, né, Cristiano? E aí, vem cá, digita a cidade que vocês estão falando aí, pessoal, para a gente entender melhor. Quem estiver assistindo aí é o mínimo que pode fazer, né, para não dormir nessa live. Digita aí a cidade para a gente entender. Tem alguém de Petrolina, de São Paulo, de Brasília? Vou esperar aqui 30 segundos aqui para vocês digitar a cidade que vocês estão falando. E é o tempo que vocês podem fazer perguntas. Exato, hein, Ramon? Então, a gente falando essa questão, né, da gente rasgar o livro, né? Não leia, né, o livro, né? Ou seja, quando você diz não precisa mais ler livro. Não precisa mais São Paulo, Mafeitosa. Deus abençoe, Mafeitosa. Seja bem-vinda aí. Você chegou um pouquinho atrasado, mas tem muito conteúdo bom aí. Se tiver tempo para assistir, viu? Falamos da questão do medo, da importância de ler bons conteúdos, de jogar fora conteúdos. Para mim, mais importante do que ler bons conteúdos é jogar o tanto de coisa ruim que vocês aprenderam durante a vida. Exato. Desaprender um bocado de coisa. Desaprender de muita coisa. Desaprender muita coisa. Né? Desaprender. Que mais aí, galera? Quem quer mais fazer pergunta?
Pergunta. E aí, galera tá aí, interagindo. Beleza demais. E a gente tem esse encontro, né? Toda semana, viu, galera? A gente teve esse encontro hoje aqui, esse bate-papo. E toda semana, né, Ramon? A gente tá fazendo esse bate-papo. Lembrando da enquete, Cristiano. Somos Márcia e Mala assistindo de São Paulo. Um abraço, Márcia e Mala. O pessoal de Sobradinho, Bahia, que estão morando há muitos anos em São Paulo. Um abraço aí, pessoal. Pessoal do bem. Márcia, ela sempre está atenta aí, é uma seguidora que a gente tem muita satisfação de estar vendo sempre ela nas lives, sempre dando aquela motivada. E a gente está aqui para isso, Márcia, para tirar dúvidas, para falar de tudo. Sim, lembrando que nós vamos fazer lá no Instagram, vou fixar aqui, Cristiano, no Instagram, o meu, seu, para a galera tá postando e vai ver lá as postagens das datas, né, do podcast e da data das entrevistas. Nós vamos fazer uma enquete para ver quais os temas que vocês vão querer que a gente faça uma semana. Uma semana eu digo assim, 7 dias de live sobre aquele tema. Então, se vocês querem saber sobre saúde mental, vai estar lá, saúde mental, programação mental, essas questões. Vocês vão querer saber de marketing digital, como vender mais, como usar o marketing digital para trabalhar, como fazer textos persuasivos, né? Que a gente domina essa área também, juntamente com o Cristiano. Como melhorar a produtividade. Então, como a gente vai fazer algumas perguntas, vocês vão responder. A que mais ganhar, a gente começa. Não, beleza? Isso. E também sugestão de nomes para a gente entrevistar no podcast. Isso. Né? Sugestões de nomes de pessoas para a gente entrevistar. E aí, Cristiano, faça suas considerações finais. Então, voltando, né, o assunto inicial, né? Que rasgar livros nada mais é do que a gente desaprender conceitos que não servem para a gente levar a vida para frente, né? Não serve para fazer a gente prosperar, melhorar, performar, ter um bom desempenho, né? Porque muita coisa que a gente leu de forma errada, muitas vezes fez para atrapalhar. Então, esses livros devem ser rasgados. Não leiam mais esse tipo de conteúdo, né? Então, eu estou buscando pesquisar antes os conteúdos, saber qual é a sua origem, qual o destino intelectual que aquele conteúdo vai me levar, né, do que ler aleatoriamente. Então, se não for para ler algo bom, eu prefiro não ler, sabe? Então, é melhor você saber selecionar mais o seu conteúdo, porque o conteúdo é escrito por uma pessoa. Então, você está deixando uma pessoa entrar na sua casa mais importante que é na sua mente. Então, você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. Então, antes de alguém entrar na sua casa, que é a casa mais importante que é a sua mente, vá saber quem foi essa pessoa antes, vá saber que escritor, qual é a ideia desse cara. Aí sim você diz. E se ele vai servir, ou só falar besteira, ou só é groselha, só lolota, só papo de cachaça. Não pode. Sabe? Então, a leitura é correta, né? A escolha correta. A escolha correta. É muito bom. É muito mais importante do que a quantidade que você lê. Exato. Né? Então, rasgue os livros que não fazem sentido. Livros de pessoas que falam que não vivem. Exato. Críticas construtivas de quem nada construiu. É um código aqui também, pega aí antes de mais nada, que a gente está aqui para passar os códigos que a gente aprende, né? Exato. Crítica construtiva. Você não é cheio de gente ou você é aquela pessoa que faz críticas construtivas? Tenha calma. A partir de hoje, você não aceite mais crítica construtiva de quem não construiu nada. Digamos, você vai botar agora, você mulher aí, tem um monte de mulher aqui, vai botar um salão de beleza. Aí chega uma colega sua que trabalha como costureira. Aí diz, não, mulher, eu acho que isso está errado, porque isso, aquilo. Você tem que ter cuidado para você não perder dinheiro. E você diz, não, essa pessoa gosta de mim, está dando um conselho para o bem, está fazendo uma crítica construtiva. E ela já construiu quantos salões? Não, ou senão aquela vizinha que só fica sentada na esquina falando da vida dos outros, não fez nada, porque pelo menos essa costureira, ela fez um negócio, tá nativa. Não sabe nada de salão, mas tá errada, mas já fez alguma coisa. Já fez alguma coisa, já abriu algum negócio. É aquela que só fica debaixo do pé da garoba lá, sentada. Então, quando eu comecei também, com todos os trabalhos que eu me envolvi, eu sofri críticas também construtivas de quem nada construiu.
E eu parei? Não, porque Não. meu mindset, minha mentalidade já estava muito forte, suficientemente para dizer assim, eu sei quem eu sou e onde eu quero chegar. Exato. Eu sei onde eu já estou. E aí, meu irmão, pode falar, igual a música, pode chover, relampejar, qualquer coisa. Vai pagar minhas contas, negão? Não. E outra, já chegaram aonde? Já Interessante chegaram que as pessoas de alta performance, as pessoas de mais resultado, Cristiano, elas não subestimam ninguém. Se você pegar um cara como o Janguier Diniz, por exemplo, mostra um projeto seu a ele, o cara talvez dos homens mais ricos do Brasil. Mostre um projeto para ele, ele jamais vai menosprezar. Ele vai dizer, ó, eu acho que por aqui, ou então veja isso. Se ele não puder falar nada para ajudar, ele não vai dizer nada para desmotivar. Porque as pessoas de muito sucesso, elas respeitam e entendem que todo projeto tem um início. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, conselho final aqui. Não aceite crítica construtiva de quem nada construiu. Então, chega desse negócio de crítica construtiva. E também não seja essa pessoa chata que vai fazer crítica construtiva a quem você... se você nunca construiu nada também. Então, vamos cada um no seu quadrado e buscar performance e melhoria constante. Com certeza. Beleza, meu irmão? Valeu. Valeu aí o bate-papo. Tamo Show de junto. bola. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, obrigado. Nosso Minha Faixa Podcast turbinado. Terça-feira é outro. Ao vivo. E aí, estamos encerrando, galera. Estamos encerrando. Calma. Encerrando.